Mulheres fascinantes. A presença feminina na vida de Jesus. Cyrenaica Yolanda Maffei. Ditado pelo espírito Leon Tolstói. Cyrenaica Yolanda Maffei nasceu em Piracicaba, São Paulo. Iniciou-se no espiritismo em sua cidade natal, na União Espírita Municipal, frequentando primeiramente as aulas de evangelização e, mais tarde, os estudos da juventude. Durante 12 anos Cyrenaica participou ativamente das atividades desenvolvidas pela União Espírita de Porecatu, trabalhando nas reuniões mediúnicas e no departamento de obras sociais, incluindo o albergue noturno, a casa infantil e a Casa do Pão. De 1973 a 1982 atuou profissionalmente no Departamento de Serviço Social da Usina Central do Paraná e da Fazenda São Paulo. Em 1982 começou sua carreira na área administrativa no Banco do Brasil, aposentando-se em 1999, quando resolveu dedicar-se exclusivamente ao espiritismo. Iniciou em 2000 as atividades do Grupo de Estudos Espíritas Cair Baixo Tel, na cidade de Porecatu, Paraná, onde continua atualmente, fazendo parte da diretoria do Centro Espírita, coordenando as reuniões mediúnicas e atuando nas áreas de psicografia e da pintura mediúnica. Lev Nikolaevich Tolstói, também conhecido como Leon Tolstói, nasceu em Yasnaya Poliana, próximo à cidade de Moscou, na Rússia, no ano de 1828 e desencarnou em 1910. Foi um escritor muito influente na literatura e política de seu país. Tolstói foi um dos grandes nomes da literatura russa do século XIX e suas obras mais famosas são Guerra e Paz e Ana Karenina. Também escreveu belíssimos contos de forte conotação espiritual e outras obras de caráter autobiográfico, que determinaram o tom de seus escritos posteriores. De um lado, o subjetivismo e emotividade, resultados do autoexame de seu mundo interior; de outro, a crítica sagaz aos fundamentos sociais, morais e religiosos da sociedade russa. Em seus últimos anos de vida, depois de várias crises espirituais, converteu-se de uma pessoa muito dedicada à religião. Jesus, em sua caminhada, estabeleceu ligações que durante muitos séculos influenciaram a trajetória espiritual daqueles que se iluminaram com sua doutrina de amor. Os evangelhos descrevem esses encontros belíssimos, registrados há mais de 2000 anos e que relembram a todo instante o eterno encanto da sabedoria do Mestre da Galileia. Aliando o Evangelho segundo o Espiritismo a textos bíblicos, o autor espiritual, Leon Tolstói, apresenta um trabalho literário especialmente destinado ao leitor atento às passagens da vida de Jesus Cristo e às mensagens nelas contidas. Além disso, Mulheres Fascinantes é uma obra dedicada não somente aos palestrantes espíritas, mas a todos aqueles que ministram aulas de estudo do Evangelho a iniciantes espíritas e a outros tantos que se encontram indecisos quanto ao rumo religioso a seguir. Os contos desta obra revelam alguns encontros do Mestre Jesus com pessoas que, apesar de anônimas, foram destacadas por Tolstói neste livro. Essas inusitadas personagens nada mais são do que seres humanos sujeitos às imperfeições encontradas em quaisquer indivíduos da atualidade. Nos encontros descritos é preciso identificar com clareza nosso orgulho, vaidade, humildade, dor, ódio, inveja, raiva, frustração e desesperança, bem como nossa humildade, abnegação e nosso altruísmo, latentes em nossa intimidade. A beleza das histórias nos facilita identificar essas personagens existentes em nosso mundo interior. Além de identificarmos que, século após século, Jesus continua a nos buscar, não fisicamente, como quando percorria as estradas da Palestina, mas espiritualmente, através do chamamento de sua doutrina divulgada por todos aqueles que continuam a semear aos quatro ventos a boa nova. Autor espiritual. Jesus. Nas caminhadas pelos locais que marcaram seu messianato de luz, ele estabeleceu contatos e ligações que, nos séculos vindouros, influenciaram a trajetória espiritual daqueles que se iluminaram com sua doutrina de amor. Breves e fugidios momentos com o homem de refulgentes olhos claros, sedosos cabelos soltos ao vento, sonora e melodiosa voz bastaram para que eles se candidatassem como semeadores na seara do Senhor, muito embora muitos demorassem milênios para assumir tal realidade. Suas vozes, não raro incultas e humildes, revestem-se de brilho e ardor incomuns,
levando adiante a mensagem divina. Os evangelhos descrevem encontros belíssimos, registrados há mais de 2000 anos, porém atualíssimos. Será que os outros existiram e não foram relatados? Certamente. Seus protagonistas o conheceram nos momentos de dor e sofrimento, de busca existencial, retirando de seus corações aflitos o ressentimento amarguroso das desilusões do mundo, ao benéfico influxo de seus ensinamentos e de seu amor incondicional. Jesus os compreendeu, amou-os, apontou-lhes o caminho. À semelhança dos apóstolos, instalou-os em seguro barco, em viagem por promissoras e inconquistadas terras, ensinando-os a enfrentar com serenidade tempestades e contratempos. Ao leme do barco da esperança e do amor, sempre ele, Jesus. Este livro destina-se a todos que ainda se acham a bordo do barco das sucessivas reencarnações na Terra. Relata os encontros de pessoas anônimas com o Divino Amigo. Projetos nossos anteriores demonstram especial carinho com o assunto. Como poderia assim não ser, quando escutamos de fontes originais os relatos impregnados de ternura e emoção, vemos as lágrimas, vibramos com as narrativas, repartindo as alegrias e dores do passado. Assim não fosse, certamente não seríamos escritor. Quem o sentiu, jamais se permitiu esquecê-lo. Espalhados por lugares diversos, em desconhecidas condições ou em ressaltados postos conferidos pela hierarquia do mundo, continuaram a entendê-lo como o amigo maior. Com o mestre conquistaram a paz e os sofredores deles se acercaram, pressentindo-lhes a iluminação interior, ainda que incipiente, quais frágeis mariposas esvoaçando à luz das candeias. Em seu sublime fulgor, queimaram-se as ilusões do mundo, deixando cair um a um os véus que encobriam a real percepção do espírito. E eles viram a verdade e ela os libertou. Outros, ainda demasiado imaturos, não o entenderam. Pacientemente, Jesus os aguarda. O mestre amigo continua, século após século, a se encontrar com os pequeninos. Já não em física presença, como quando percorria as estradas da Palestina, mas através de sua doutrina e de todos aqueles que assemeiam aos quatro ventos do planeta escola, a Terra. Muitos dos que o conheceram, acham-se atualmente sobre a crosta terrestre, em roupagens carnais, persistindo em espalhar suas palavras, a maioria deles em humílimas circunstâncias, amando simplesmente, trabalhando e perseverando na tarefa redentora de educação. Em suas mãos, o Mestre depôs os tesouros de esperança, consolo, caridade pura. Os contos desta singela obra são pequeninos e simples como foram seus protagonistas, seres humanos sujeitos às imperfeições e qualidades comuns aos encarnados. Neles veremos o orgulho, a vaidade, a humildade, a dor, o ódio, a inveja, a raiva, a frustração, a desesperança, a renúncia, a abnegação, o altruísmo. Foram-nos narrados no mundo espiritual encontros dos mais diversos, em especial os de iluminação e amparo a necessitados. Uma vez escritor, sempre escritor. Por considerá-los belíssimos depoimentos, dignos do conhecimento geral, colocamo-nos à disposição para transmiti-los através da psicografia, incorporando-os à vasta literatura espírita. Neles o mestre renasce em corpo e alma. Vemo-lo novamente nas estradas. Espíritos carentes que ainda somos, sonhamos encontrá-lo pessoalmente e tocá-lo, como outros o fizeram. Identificamo-nos com os personagens e nos tornamos um pouquinho de cada um. Eis a magia das histórias. Esquecemos que, viajores da embarcação conduzida por sua forte e compassiva mão, com ele convivemos dia a dia e, ele nos conhece um a um. Fechemos os olhos, especialmente nas horas de tristeza e dor, e deixemos que nossa alma, liberta dos impedimentos do mundo, siga ao encontro dele. Como há 2000 anos, ele de nós se aproximará. Estaremos na praia, aos primeiros raios de sol. Ao longe, junto aos barcos, cercado por humildes, Jesus não nos ignorará. Caminhará ao nosso encontro, jamais esperando que tomemos a iniciativa, pois assim tem sido sempre. Mesmo quando desconhecermos ou negarmos, ainda assim se adiantará, luz e amor, entendimento e razão. Uma vez mais nos envolverá, dizendo-nos: eis-me aqui. Que quereis de mim? Desta vez, saibamos responder. O amor do Cristo sempre nos ilumine. Na simplicidade destas páginas,
possamos encontrar alento para prosseguirmos com alegria. Porecatu, Paraná, 10 de maio de 2004. Leon Tolstói. Prefácio. O amor ao Mestre Jesus continua a incendiar os corações determinados em servir a Ele. Prova inconteste constitui o aumento da literatura espírita nos últimos anos. Primeiro trabalho psicografado de uma alma que há muito tem sido chamada para o exército do Divino Amigo, finalmente se permitindo aceder ao jugo leve e amoroso. A presente obra, singela em sua forma, porém grandiosa em sua essência, reporta os tempos do mecenato de Jesus sobre o planeta Terra, estendendo seus dias atuais. Aliando o Evangelho segundo o Espiritismo a textos bíblicos, a contos repassados mediunicamente e a depoimentos de personagens que participaram dessas histórias reais e comoventes, o autor espiritual, Leon Tolstói, apresenta um trabalho literário especialmente destinado, a meu ver, a palestrantes espíritas, principalmente aqueles que se dirigem a principiantes na doutrina ou aos espiritualistas que ainda não se decidiram quanto ao rumo religioso de suas existências. A médium, ela mesma uma palestrante, por sugestão nossa, inseriu um ou outro conto em seus contatos com públicos diversos, constatando a emoção dos ouvintes e identificando a empatia e o interesse de muitos em ampliar os incipientes conhecimentos doutrinários a partir das narrativas repletas de emoção e envoltas na doce e pacificadora luz do Mestre. Longe de estarmos preocupados em lotar casas espíritas, propomos-nos, em um tempo em que o materialismo, a descrença e a promessa de fáceis conquistas espirituais prosperam, a levar Jesus até aqueles que anseiam por ele, de forma singela e linda, relembrando o eterno encanto do Mestre da Galileia. Com especial carinho, depomos em vossas mãos, leitor, um trabalho realizado com amor. Porecatu, Paraná, 12 de maio de 2004. Cairbaixo Tel. Nota da autora. As citações bíblicas foram extraídas da Bíblia de Jerusalém, edição de 1998, ed. Paulus. Os textos do Evangelho segundo o Espiritismo reportam edição da Federação Espírita Brasileira, ano de 2002. Rebeca, a neta da viúva. E, sentado frente ao tesouro do templo, observava como multidão lançava pequenas moedas no tesouro, e muitos ricos lançavam muitas moedas. Vendo uma pobre viúva, lançou 2 moedinhas, isto é, um quadrante. E chamando seus discípulos, disse-lhes: em verdade eu vos digo que esta viúva que é pobre lançou mais do que todos os que ofereceram moedas ao tesouro. Pois todos os outros deram do que lhes sobrava. Ela, porém, na sua penúria, ofereceu tudo o que tinha, tudo o que possuía para viver. Marcos, capítulo 12, v. 41 a 44. Todo aquele que sinceramente deseja ser útil aos seus irmãos 1000 ocasiões encontrará de realizar o seu desejo. Procura-se e elas se lhe depararão, se não for de um modo, será de outro, porque ninguém aqui, no pleno gozo de suas faculdades, não possa prestar um serviço qualquer, prodigalizar um consolo, minorar um sofrimento físico ou moral, fazer um esforço útil. Não dispõe todos, a falta de dinheiro, do seu trabalho, do seu tempo, do seu repouso, para de tudo isso dar uma parte ao próximo. Também aí está a dádiva do pobre, o óbolo da viúva. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13. Homens traçaram sobre a terra luminosas trajetórias, sobrepondo-se ao anonimato das massas, profetizando e expondo verdades, detendo em suas mãos e consciências a tarefa de promover a elevação espiritual dos habitantes do planeta Escola. Um deles, conhecido como João Batista, a voz clamante no deserto, preparou os caminhos para outro, Jesus, aquele que sobreviveria à morte considerada ignominiosa e instalaria os prenúncios de uma nova era, a do amor. O doce Rabi Nazareno, com perspicácia e sabedoria, costumava extrair dos fatos corriqueiros do cotidiano tema para suas conversas e preleções, expondo verdades que ensejariam uma análise mais acurada de sentimentos, atitudes, crenças, valores, estimulando os indivíduos e reposicionamentos e mudanças. Diziam seus discípulos: nosso mestre abre os olhos dos que julgam ver. De forma amena e interessante, repassava lições que ultrapassariam as barreiras do tempo, chegando aos nossos dias com a mesma força, o mesmo encanto, a mesma propriedade de há 2000 anos.
Amanhã apresentava-se ensolarado e quente, mal saíra o astro-rei e já se anunciava um dia de ardente calor. As claras construções refletiam a ofuscante luz e a cidade mal acordada mergulhava em uma atmosfera abafada e morna. Os crentes se espalhavam pelas ruas, concentrando-se nas cercanias do Templo de Jerusalém, aguardando que suas enormes e preciosas portas se descerrassem. Uma caravana de humílimo aspecto detivera-se em uma das vias que desembocavam na ampla praça em que se inseria o edifício religioso, e seus integrantes permaneciam em ansiosa espera. Sucedia, naqueles idos tempos em Jerusalém, que muitos se dirigiam à cidade considerada sagrada, intentando cultuar o Deus único de Israel entre as paredes de seu magnífico templo. Aos judeus eram restritos determinadas exteriorizações de culto em locais diferentes do impressionante edifício, concretizações dos sonhos de supremacia religiosa e material de seu idealizador e de toda a raça hebraica. Assim sendo, o movimento era sempre notório e o urbe se renovava diariamente com as caravanas de fiéis que chegavam continuamente. À época dessa narrativa, Roma estendera suas asas de águia conquistadora, subjugando o povo hebreu, fato que o contristava profundamente. Os mandatários e legados romanos, embora mantivessem a diplomática política de boa vizinhança, nem por isso deixavam de impor dissimuladamente aos vencidos seus ídolos e crenças, advindos de uma cultura essencialmente politeísta. As estátuas belíssimas, em níveis pedras ou preciosos metais, seduziam aos olhos dos incautos e menos fervorosos em relação à religião de seus ancestrais. A classe religiosa preocupava-se sobremaneira. Moisés havia deixado bem claro nas escrituras a abominação dos ídolos, mas a maleabilidade das massas e sua inconstância se tornaram patentes desde seus idos tempos. Afinal, ao descer do Monte Sinai, o grande médium e legislador não encontraram o assim denominado povo de Deus prosternado diante de um bezerro de ouro, fundido com o metal precioso de suas poucas joias. Haviam se esquecido todos dos feitos surpreendentes que envolveram o êxodo do Egito e o resgate à escravidão. Como confiar? A classe sacerdotal, graças a essas circunstâncias e temores e à natureza de seus próprios sentimentos, apresentava-se rígida e zelosa, atendo-se cada vez mais exterioridades, olvidando a verdadeira finalidade da religião junto ao povo, a de impulsionar a evolução espiritual. Naquele dia em especial, velha senhora de grisalhos cabelos e trêmulas mãos, em vão buscava controlar a ansiedade. Acompanhava uma jovem de excepcional formosura, que as roupas simples e gastas não conseguiam ocultar. Com gestos e voz gentis, confortava a anciã. Breve abrirão as portas, avózinha, e poderemos entrar. Senta-te aqui, neste banco de pedra. Aguarda com paciência, afinal, a parte mais penosa da viagem passou e realizarás teu sonho de adentrar o templo e depositar tua oferenda. Estive pensando, sabes? A volta será bem mais fácil, porque nosso coração estará repleto de alegria e inundado por doces esperanças e energias incríveis, captadas do sagrado recinto. Quero guardar cada detalhe para nada esquecer e poder contar aos nossos amigos da aldeia. Logo estaremos em nossa casinha e te sentirás melhor. Descansarás à sombra das velhas e copadas árvores do pomar. Como queima este sol refletido pelas pedras. Débil sorriso iluminou as cansadas faces vincadas por rugas. Realmente, muito sonhara com o momento. Suas mãos frágeis buscaram entre as vestes, em um bolso oculto, o contato com as moedinhas de íntimo valor, que deitaria no gasofilácio, óbolo economizado a duras penas, pois difícil era a vida de uma viúva, deixada com uma neta desde pequenina a seu encargo, em uma sociedade quase tão somente reservada aos homens, cabendo à mulher aceitação passiva, renúncia pura e pouquíssimas oportunidades de trabalho remunerado. Grande agitação marcou a presença de alguns assistentes sacerdotais, que procederam à abertura dos imensos portais, organizando a entrada dos fiéis que se aglomeravam. Os mais novos e ágeis adiantaram-se, restando as duas à retaguarda da extensa fila, sob o sol causticante de verão. Curiosos acompanhavam a costumeira movimentação e os comentários enchiam os ares. Um homem, de altaneira postura e brandos gestos e olhar, também observava e viu quando a anciã e a mocinha subiram os degraus. A mais velha, como que subitamente revigorada, aprumou-se, dispensando a ajuda da jovem,
aproximando-se sozinha do receptáculo das oferendas, onde depôs as moedas cuidadosamente retiradas das vestes. O homem, sempre atento, fez do gesto da pobre viúva uma das grandes lições do Evangelho: era Jesus. Nesse mesmo Evangelho, de refulgente e inextinguível luz, deixam seus redatores a viúva do gasofilácio uma função estritamente temporal, em que o mestre observa e faz os comentários sábios e justos e ela se perde no anonimato da multidão, embora preservada para a posteridade. Em verdade eu vos digo que esta viúva que é pobre lançou mais do que todos os que ofereceram moedas ao tesouro. O que teria acontecido depois? As duas mulheres misturam-se aos demais fiéis. Cumpridos os rituais religiosos, volveram ao ponto em que a caravana portara. Impossível retorno no mesmo dia, pelo cansaço dos animais e dos humanos. Dirigiram-se todos, com exceção da velha e da mocinha, à pequena hospedaria, buscando o conforto de um leito e o alimento de que se privavam desde cedo. A velha senhora e sua neta acomodaram-se em um dos carroções. Ali passariam a tarde e a noite, pois não dispunham da parca quantia necessária às despesas da estalagem. A menina buscou no fanel quase vazio um pedaço de endurecido pão, estendendo-o à velhinha. Depois, com sincera alegria, encheu um cântaro com a cristalina água que jorrava de uma fonte nas proximidades, providencialmente represada em abençoado tanque. Repartiram o pão e, mãos dadas e olhos fitos no céu, agradeceram, louvando a Deus pelo alimento do corpo e do espírito obtido naquele dia muito especial. Pela manhã retornariam à distante vilazinha e a vida seguiria sua rotina. Quis o destino que, naquela noite de límpido céu pontilhado de refulgentes estrelas, o espírito da velha senhora se desprendesse do gasto corpo, empreendendo a viagem de volta à pátria espiritual. Ao acordar, a neta encontrou-a morta, doce sorriso a lhe iluminar o rosto sereno. Comoção e tristeza invadiram o coração da menina. Criada pela avó desde que a mãe falecera, abandonada pelo pai, inconsequente criatura que preferira as aventuras e ilusões do mundo às alegrias da paternidade e do dever cumprido, todo o carinho e ternura haviam se concentrado na frágil velhinha, cuja força de vontade férrea, confiança em Deus e acentuados sentimentos de renúncia e amor conduziram a criancinha pelos retos e árduos caminhos do bem. Os serviços fúnebres foram rápidos, como exigiam as circunstâncias, acompanhados somente por alguns dos integrantes da caravana e pela desolada jovem. Era preciso que, cumpridas as formalidades inadiáveis, regressassem, pois os poucos recursos se esgotavam e o conforto do lar os esperava. Naquele decisivo momento, um fato inesperado viria a modificar completamente o destino da neta da viúva. Voltavam todos do local do sepultamento, a moça mais atrás, isolada e triste, quando, de passagem por escusa arruela, sentiu-se arrastar por fortes mãos, enquanto o sujo pano lhe vedava a boca, impedindo-a de gritar por socorro. Horrorizada, viu-se às voltas com um homem de avantajada estatura e assustador aspecto, que enlaçava tenazmente. Observou desesperada que nenhum dos companheiros de viagem se apercebera da audaciosa manobra do malfeitor, enquanto sentia nas faces o hálito fétido, tresandando a bebida e dentes podres, e o cheiro de sujeira e suor exalado do corpo e roupas do agressor. Tudo rodopiou à sua volta e sentiu-se cair, mergulhando em um desmaio prolongado e piedoso. Ao acordar, anoitecia novamente e ela se encontrava na mesma viela suja e deserta, sob a proteção de um alpendre de velha construção em ruínas. Imensas ratazanas remexiam no lixo acumulado nas cercanias e ela se encolheu amedrontada. O corpo doía terrivelmente e as vestes rasgadas e amarfanhadas confirmavam a desgraça que as dores no baixo ventre denunciavam. Lágrimas cegaram e ela se entregou a desolado pranto. Foram horas de desespero e dor, até que a aurora, colorindo os céus, reacendeu em seu coraçãozinho resquícios de serenidade. Custosamente levantou-se. Onde estaria, meu Deus? Recordava-se do ataque como se houvesse ocorrido há muito. Afastara-se dos outros, deixando-os seguir à frente, alheios à sua dor conversavam sobre assuntos outros que não lhe interessavam. Embora ansiasse pelo abraço e consolo de alguém, com a mesma ternura e carinho da vozinha, confortando-a na hora da difícil perda, eles caminhavam insensíveis a seu sofrimento, como se a velhinha recém-sepultada nada representasse.
Acostumada à segurança da aldeia, se quer imaginar algo tão terrível, alguém agarrando-a, em plena tarde, concretizando criminosos propósitos, em plena Jerusalém. Como for ingênua. Por que não seguira junto com os demais? Onde estariam eles? Certamente procurando-a, para a volta ao lar. Lar. A recordação da casa pequenina, em meio ao jardim de flores mil, asseada e arrumada com zelo, encheu o cerado coração de conforto. Lá estaria em paz e em segurança. Arrastou-se para os lados onde estariam estacionados. Encontrá-los ia preocupados com seu sumiço. Que diria? A verdade é uma história forjada para fugir à vergonha da desonra. A grande praça estava vazia. Haviam partido, deixando-a para trás. Desespero e indignação envolveram-na. Cansada, exaurida por violentas emoções, terminou por se acomodar junto às pedras da entrada do templo, escassamente iluminada pelos primeiros albores do dia, adormecendo. Acordou com o toque insistente de pés e áspera voz. Levanta-te, vadia. Que fazes aqui? Afasta-te da casa do Senhor. Se não tens o que fazer, não o faças aqui. Respeita o sagrado local de Deus. Quis objetar, contar, pelo menos em parte, o ocorrido, mas a voz a atalhou sem cerimônia. Cala-te, não queremos saber de tuas histórias, guarda-as para ti. Não tens onde ficar? Meneou a cabeça e o homem levantou-a com brusquidão, colocando em suas mãos pequena moeda, enquanto explicava rudemente. Aqui tens. Segue adiante, por aquela rua. Passarás por muitas construções. Continua sempre e, ao final, depararás com enorme casa de coloridas paredes e chamativo aspecto. Lá é teu lugar, infeliz. A aturdida mocinha pensou em devolver a áspera criatura a moedinha, mas o estômago doía de fome e a esmola representava um pedaço de pão. Além do mais, a avó lhe ensinara a não ser orgulhosa, reconhecendo a necessidade e aceitando ajuda com gratidão. Abaixou a cabeça, envergonhada ao extremo, murmurando. Grata, meu senhor. Que Deus vos retorne em bênçãos de paz e saúde. O homem empurrou-a violentamente em direção à rota indicada e afastou-se, continuando a incepção da enorme praça. Agora amanhecia finalmente e os primeiros fiéis se apresentariam em breve. Suspirou, antevendo confusão e serviço. Felizes os sacerdotes, que não contatavam com o povo, mantendo-se à distância. Dentro do edifício, percorreu os amplos espaços imersos em silêncio, enquanto seus pensamentos perambulavam pelos meandros dos interesses materiais. Iniciava-se mais um dia no Templo de Jerusalém. A jovem seguiu a ordem do irritado personagem. Pelas vestes, compreendia tratar-se de um dos servidores do templo, certamente indignado com a sua presença feminina desgrenhada e de rompidas vestes na área considerada santa. Os primeiros vendedores de guloseimas ajeitavam-se na praça e ela se aproximou de um deles. O sol incomodava, tamanho seu ardor àquelas sediças horas, o corpo dolorido e brutalizado lembrava-lhe o horror da véspera. Lágrimas incontroláveis desceram pelas faces e uma saudade imensa da vozinha a envolveu. Perdera sua protetora, a doce criatura que lhe guiara os passos com sabedoria e ternura. O pão ainda quente a reanimou. Mentalmente, agradeceu a Deus pelo alimento, envolvendo o estranho do templo em emanações de gratidão pela esmola, enquanto devorava a porção cheirosa. Seguiu o caminho, envolvendo-se nas vestes rasgadas, recompondo-se da melhor maneira para evitar maiores constrangimentos. A casa ficava longe, bem o dissera o homem. Ao término da extensa rua, em local ermo, erguia-se a estranha e colorida construção, de duvidoso gosto. O aspecto do lugar desagradou imediatamente, mas estava tão cansada. A porta achava-se aberta e ela entrou, olhando surpresa as pesadas cortinas em seda vermelha e os inúmeros triclínios, ao gosto romano, que ocupavam enorme sala, estrategicamente espalhados pelos cantos, protegidos por folhagens e fontes artificiais. O ambiente recendia a perfume e vinho. Uma mulher, também vestida com sedas e espalhafatosamente adornada, foi ao seu encontro. Havia desconfiança e muda avaliação no olhar com que a envolveu da cabeça aos pés. Que queres aqui, menina? Ao impacto da voz rouca, a mocinha estremeceu. Em poucos e temerosas palavras, narrou o encontro à entrada do templo,
procurando ser breve para não a exasperar, a exemplo daquele. A mulher escutou-a em silêncio e, à menção do ocorrido, riu alegremente, comentando: deve tratar-se de Jedediah. Não te amofines, ele é assim mesmo. Incomodam-no as mulheres, vendem todas nós pecado e perversão. Esquece. Mas, dize-me, menina, deixando de lado que dormias em local proibido pelo implicante, porque aqui vieste. Vê-se que não és das ruas. Por que não voltas para casa? A história triste brotou dos lábios da mocinha. A enfeitada criatura ouviu-a com atenção, maldizendo baixinho nos pedaços mais contundentes da narrativa. Não se tem mais sossego em Jerusalém. Nos dias de hoje, principalmente para as mulheres belas como tu, todo cuidado é pouco. Foste vítima de um dos muitos desocupados e bêbados que campeiam pela cidade, tocaiando vítimas indefesas. São resultado da miséria, minha linda. Quanto é que ficares, esquece. Compreendes onde estás? Encontrando os ingênuos e confiantes olhos da menina, a mulher meneou a cabeça de pintados cachos, acrescentando: isso aqui nada mais é do que um prostíbulo. Somos mulheres da vida, vendemos prazer a quem pode pagar. Não me parece que te enquadres nisso, mas quem sabe? E o que farei, senhora? Vós me dissestes que a rua é perigosa. Morro de medo só de pensar em me sujeitar a mais uma noite sozinha, no escuro desta cidade, à mercê de outro bandido. Senhora, deixe-me ficar. Realmente, não conseguirei exercer vossa profissão. Enxergastes certo e justo. Posso, contudo, limpar, lavar, cozinhar, servir. Senhora, não vos arrependereis, juro-vos. Tende piedade. Fugidio lampejo de pena iluminou os maquiados olhos. És muito bela, mesmo suja e andrajosa. Serás assediada e não te poderei proteger para não ofender os clientes. No ardor da paixão e da bebida, alguns se tornam mais do que inconvenientes, se me entendes. Sempre poderás procurar trabalho em outro lugar. Bruscamente, como se a consciência da real situação da mocinha a envolvesse, riu ironicamente. A quem quero enganar? Que bobagens estou a te dizer. Que resta em uma mulher só a não ser se submeter à vontade do mais forte. Realmente, serás muito mais triste lá fora. Aqui pelo menos terás casa e comida e uma chance. Pior ficares na rua. Não sei por que me arrisco, mas ajudarei. Durante o dia poucos vêm aqui e terás tempo para os serviços. Pagar-te-ei com estadia e comida e, ocasionalmente, algumas moedas. Pouca coisa. Se te serve. À noite, permitir-te-ei a reclusão ao quartinho dos fundos. Evita que os homens te vejam, pois, se algum deles te cobiçar, terei que aceder. Estamos entendidas? Agora tomarás um banho, pois feites, e comerás algo. Na cozinha encontrarás o que sobrou da ceia noturna. Será mais do que suficiente. Depois, avia-te, não sou a rainha da bondade. Quero trabalho de boa qualidade. Porque, mesmo nas espalhafatosas roupas, faces pintadas escandalosamente e bruscos gestos, aquela mulher lhe transmitia segurança e paz. Aproximou-se, tomando de uma das mãos de longas unhas e pesados anéis, depositando nela um beijo de agradecimento. A senhora poderia tê-la forçado a exercer a função de prostituta, mas lhe respeitaram os desejos. Gratidão e alívio inundavam-lhe o peito e ela se afastou para os fundos da casa, acompanhando uma escrava que, da porta, espionava curiosamente. A perplexa mulher, enxugando os olhos disfarçadamente, murmurava: tanta mulher à disposição e um canalha ataca essa quase menina. E ela vem parar aqui, em uma das casas de prostituição de Jerusalém, pedindo auxílio a mim, que quase nada posso oferecer, a quem todos apontam com desprezo e voltam o rosto. Os que me bajulam no anonimato da noite fingem não me conhecer durante o dia. Será que não existe alguém melhor que eu nesta grande cidade, meu Deus, para socorrer? Decididamente, estou ficando velha e sentimental ou a canseira da noite está a me amolecer os ânimos. Subiu a escada lentamente, sempre pensativa. Uma nova vida iniciou-se para a mocinha. Embora chocada com as licenciosidades vistas e ouvidas, acabou por se acostumar com as moças que integravam a casa, à medida que elas lhe mostravam o lado humano de suas personalidades, aquele que os homens ignoravam,
vendo-as somente como meros instrumentos de prazer. Percebeu que teria sérios problemas quando se mostrou aos primeiros clientes. Embora pobremente vestida, sem qualquer pintura no rosto, olhos baixos, causou devastador efeito. Antes que o pior sucedesse, engendrou um plano simples, obtendo a anuência e o envolvimento das mulheres, todas elas sensibilizadas e divertidas com a situação. Talvez, naquela jovem disposta a lutar por seus ideais e honra, ela se reconhecesse no passado, pois as histórias guardavam tantas semelhanças. Quantas não haviam sido lançadas àquela vida à revelia de suas vontades, premidas pelas circunstâncias. Auxiliando-a, sentiam-se vitoriosas também. Assim, providenciaram um amplo véu negro, com o qual ela se cobriu, e combinaram a história, repetida aos curiosos. Queimou-se a pobrezinha, horrivelmente. Está totalmente deformada e usa o véu para não nos constranger a olhá-la. Melhor assim, se não teríamos que lhe dispensar os serviços. As objeções dos mais exigentes, ajuntavam. Ela trabalha muito bem, é asseada e cozinha maravilhosamente. Além do mais, sai-nos praticamente de graça. Vede a perfeição dos lençóis e rendas engomados e a ceia magnífica. Além do mais, tendes a nós para olhar. Que importa uma serva? Assim acreditavam ter se resolvido o problema e a vida transcorria pacificamente na enorme e concorrida casa. A jovem decidira amealhar cuidadosamente as moedas que recebia, pensando em retornar ao lar, mas logo se conscientizou da dolorosa realidade. Que faria na aldeia, onde não havia serviço fora do âmbito familiar? Arriscar-se ao incerto e muito provavelmente seria lançada à prostituição, único meio de vida que restava às mulheres belas e sós. Ou então, na melhor das hipóteses, casar-se-ia sem amor, pela necessidade somente. A alma sensível e corajosa acabou por aceitar a vida em Jerusalém, pois ali dispunha de trabalho, moradia e alimentação. Incrivelmente, encontrara nas moças da casa o afeto de que se privara com a desencarnação da vozinha, aprendendo a entendê-las e a respeitá-las, sendo informalmente eleita como confidente e conselheira para seus problemas, que não eram poucos. Diga-se de passagem. Perguntava-se frequentemente o motivo pelo qual aquelas criaturas se abriam com ela, tão jovem e inexperiente, sentindo-se impotente para as auxiliar, ignorando as palavras certas, embora as sentisse represadas dentro de si, faltando alguma coisa para explodir em consoladores mananciais de amor fraterno. Intuía que não bastava escutá-las, necessitava transmitir àquelas criaturas algo que impulsionasse mudanças em suas existências. Algo muito importante, que desconhecia ainda. Às vezes, concediam-lhe folgas, que ela ainda assim dedicava ao trabalho, considerando a maior das terapias, o salutar remédio que espantava tristezas e solidão. Além do prometido pela proprietária, recebia moedas das moças da casa, por conta de serviços domésticos extras, muitas até, usando poucas para suas necessidades pessoais. Como que por encanto, sempre aparecia alguém em dificuldades e elas se iam, sem pesar, como se a gratidão pelo auxílio que recebera no momento mais difícil de sua vida se expressasse através do gesto de incondicional doação. Reconhecia-se responsável em relação ao sofrimento do próximo, no sentido de minorá-lo com alimento e conforto espiritual. Lembrava-se da vozinha e se perguntava, onde estarás? Será que estou me comportando adequadamente? Sou digna do que me ensinaste? Sinto tanto tua falta. Envergonho-me do que me sucedeu, mas nada posso fazer para apagar o fato. Contudo, prosseguirei, procurando honrar-te. Acaso te magoa o local onde trabalho? Se tu conheceres estas mulheres como eu, verás que choram e sofrem como qualquer ser humano, que tem sonhos e esperanças, que são solidários em sua ternura de amor e aceitação. Queria tanto ajudá-las, mas não sei como, a vozinha. As recordações da fatídica viagem não a abandonavam. Haviam-na realizado para concretizar o antigo e constante sonho da avó, depositar sua pequena contribuição nos cofres do Templo de Jerusalém e orar em seu sagrado recinto. Estimulada pela lembrança, certo dia, ao receber uma gorjeta de gentil cliente da casa, coisa rara em se tratando da disfarçada serva, a jovem olhou a moeda brilhando em suas maltratadas mãos, estragadas pelo serviço pesado, e se decidiu, esta vai para o templo. Uma frágil criatura, envolta em negro véu,
Cumpriu o dever com o coração em festa. Seus olhos, mal deitara a moeda na arca repleta, encontraram, pela primeira vez, os olhos claros e serenos do mestre. Ele a reconheceu imediatamente e, porque lesse as entrelinhas das existências das criaturas, vendo mais que o simples exterior, compreendeu a portentosa luta que a mocinha vinha travando contra os preconceitos e costumes sociais, buscando sobreviver à custa de seu trabalho, recusando-se a comercializar o corpo e aceitar essa prerrogativa como a única viável a seu sexo, nas condições de solidão e desamparo em que se encontrava. Entendeu também o imenso desejo da mesma em auxiliar as companheiras, cumprindo o primeiro e maior dos mandamentos, amar ao próximo. Enterneceu-se uma vez mais com a dádiva, recordando que, há bem pouco tempo, ela acompanhara a velha senhora, reparou na pobreza das vestes impecavelmente limpas, puídas em muitos lugares e desbotadas. Um véu ocultava as feições aos estranhos, mas seu olhar penetrou além dele, enxergando a face belíssima de alva cutis, os enormes olhos azuis, os cabelos escuros e sedosos. Sorriu, compreendendo a razão do engenhoso artifício, comentando com Pedro a meia voz. Lírios de extrema alvura e doce perfume emergem dos charcos, querido companheiro. Em vão os ventos e a chuva os balançam e fustigam, neles tentando respingar fétida lama, continuam lá, belos e puros, altaneiros, exalando inigualável aroma, alegrando e confortando corações. O pescador nada entendeu. Lírios? Que teria visto o mestre que lhe recordasse flores? Seu olhar perpassou pela multidão e nada encontrou que pudesse suscitar o comentário. Levantou-se Jesus, encaminhando-se para a jovem, que já abandonava, discreta e silenciosamente o templo. Ela estacou respeitosamente, encantada com a figura iluminada pelo sol da manhã. Que homem mais belo! No entanto, a beleza não se refletia tão somente nos traços, esse dia, transmudada em indescritíveis sensações e emoções, como se ela toda estivesse a ponto de levitar, pairando acima do mundo e suas vicissitudes. O homem falou e sua voz era enérgica e doce ao mesmo tempo. Rebeca, seja bem-vinda entre aqueles que foram escolhidos para divulgar as verdades de meu pai. Vem conosco, pois precisamos conversar. Comerás de nosso pão e partilharás do alimento da alma. É chegada a hora em que, apesar da pouca idade e da suposta fragilidade, assumirás a missão escolhida por teu espírito na dimensão espiritual, completando um ciclo que se iniciou com inevitável resgate e se consumará em radiosa tarefa. Não me entendes agora, mas o futuro te reservará batalhas e profundas alegrias, se o quiseres. Vem, acompanha-nos. Sequer questionou o convite, nenhum temor, nenhuma dúvida. A casa humilde acolheu-os com intimidade e carinho e ela se assentou à mesa tosca e alva, permitindo-se deixar cair o véu. Como era bom revelar-se para os que ali a cercavam, livre do disfarce constrangedor, sentindo nas faces a brisa suave e perfumada da manhã. Após a frugal refeição, Jesus falou finalmente e ela se deslumbrou com a propriedade de suas colocações e a beleza de concepções. Como entendia a alma humana. As palavras vinham de encontro às suas expectativas, deitando por terra as dúvidas, aclarando, afastando indecisões e incertezas, alicerçando confiança e fé. Lembrou-se das moças do prostíbulo e das inúmeras vezes em que se sentira impotente para ajudar, ansiando falar, descortinar uma verdade maior que lhes ampliasse os limitados horizontes. Aquelas eram, sem dúvida alguma, as verdades. Sereno, o doce Rabi fornecia os subsídios imprescindíveis à realização da tarefa pela qual seu coração ansiava, e cada frase, embora dirigida a todos, calava fundo na alma de Rebeca, como se endereçada particularmente à sua pessoa. Entardecia quando deixou o local, novamente oculta pelos véus, retornando ao prostíbulo. Ao fitar as luzes e vislumbrar as silhuetas das companheiras, compreendeu que aquele edifício iluminado se tornara o seu lar. Pela porta aberta, a figura da proprietária se impunha às demais. Naquela noite, vestirá-se de um refulgente seda rosa e depusera nos cabelos de falso loiro flores da mesma cor, entremeadas com pedras de suspeito valor. Imensa onda de carinho a envolveu, pois aquela mulher, a quem os ditos respeitáveis apedrejariam se pudessem, soubera ampará-la na penosa hora, respeitando-lhe os anseios de dignidade. Sabendo a desonrada e só, compreendera,
com rara delicadeza, que somente o corpo fora violado, permanecendo imaculado o espírito. Não se restringir à esmola de uma moeda, ofertar-lhe a solidariedade que reergue. Aquele homem do templo, afeito às escrituras e aos cultos, colocar em suas trêmulas mãos a moeda que lhe mitigara a fome, mas a empurrar a um destino terrível, ignorando seu sofrimento e sua história. Doce sorriso acompanhava os pensamentos de Rebeca. Ainda assim, através dele ela chegara a seu destino na cidade estranha e lhe seria sempre agradecida. Jamais estivera fora por tanto tempo e as moças aguardavam-na com aflitas reprimendas e incontida curiosidade. Rebeca, estás louca? Onde te detinhas até esta hora? Os clientes estão para chegar. Mata-nos de susto. Falar de Jesus. Por mais que se esforçasse, as palavras pareciam pequenas e pobres diante da grandeza do Rabi. Escutaram-na, perplexas e mudas, reservando para mais tarde as perguntas, pois os primeiros visitantes da noite atravessavam as portas. Encobrindo o rosto rapidamente, desapareceu na cozinha. Sobre a mesa, as iguarias que comporiam a ceia noturna. Com eficiência e presteza, complementou alguns pratos, aprimorando-os. Depois, certificando-se de que tudo estava em ordem, retirou-se para o pequenino quarto, adormecendo serenamente. Nos dias seguintes, surpreendeu a dona do bordel com incomuns pedidos de folga. Esta intuiu a importância que os encontros com Jesus representavam para as serviços e acendeu sem maiores delongas, flexibilizando-lhe o horário de trabalho. Impossível descrever o que aquilo representou para o crescimento espiritual da jovem. Aprender com o mestre, acompanhá-lo em suas andanças e pregações. Dormia tarde, pois, ao retornar, executava todos os serviços sob sua alçada, madrugava, deixando prontos os afazeres matinais, antes de ir ao encontro do Messias. Sabia que logo se enquadraria na rotina porque o mestre iria para outros lugares, sempre divulgando a boa nova. Aprendera tanto naqueles últimos dias que às vezes julgava estar somente rememorando. Quem sabe? Vendo-a distante, os imensos olhos mergulhados no nada, Jesus, sorrindo, indagava. Rebeca, o que estás a sonhar? Senhor, ouço-vos falar e, muitas vezes, tenho a estranha sensação de já ter escutado há alhuras essas mesmas colocações. Como pode ser? Então, ele lhe falava sobre a evolução espiritual, alcançada gradativamente em sucessivas encarnações, acumulando experiências e conhecimentos que, embora aparentemente esquecidos quando o espírito se reveste do invólucro carnal, continuavam a fazer parte do acervo do ser, conquista inalienável e intransferível. Rindo, alvos e perfeitos dentes, sedosa barba, o mestre complementava. Trabalharás como minha discípula, meiga Rebeca. Doarás mais que a moedinha deposta no gasofilácio, doarás o coração. Quão rápido passaram aqueles dias! Para Jesus, urgia partir pois o tempo se findava. Foram-se deixando saudosa e cheia de temor pelas responsabilidades que assumira. Ao partir o Rabi lhe falou pela última vez. Está quase chegada a hora em que o Filho do Homem concluirá sua missão sobre a terra, cumprindo os desígnios a que veio. Não mais me verás como encanado, mas nem por isso deixaremos de estar juntos, ligados pelos pensamentos e pelas profundas afinidades vibracionais. Nossos objetivos e ideais se irmanaram. Quando em definitivo me for, o que não se dará na hora de minha morte, mas tempos depois, terei colocado em mãos responsáveis a continuidade da obra e confiarei em todos os meus amados para prosseguir, carregando o estandarte glorioso da verdade e do amor incondicional. Tu és uma das eleitas. Ouviste o que foi dito, repudiar-te-ão por mim, chorarás lágrimas acerbas, contudo prosseguirás, sendo-me fiel, cumprindo o dever acima e além de teu próprio bem-estar. Confia, ama e segue adiante sempre, minha irmãzinha. Tristes e pungentes palavras aquelas, com gosto de irreversível despedida e travo de saudade. No entanto, uma confiança e uma paz tão grandes naquele homem. Cumpriram-se as profecias do amigo, crucificaram-no. Indignou-se com a injustiça, todavia, calou, lembrando as palavras do mestre, preconizando o perdão, a paciência, a aceitação, o não julgamento. Os pensamentos, no entanto, martelavam sua cabeça. Porque o chacinavam se nada fizera de mal,
Somente auxiliava e amava. Homens maus estavam livres por todo canto, sequer incomodados. Que fizeram Rabi, a não ser amar? Ao saber da notícia, deixara a casa, correndo pelas ruas, a tempo de assistir ao suplício do amigo. Olhando a turba enxutá-lo, sentira-se enlouquecer de dor. Ainda assim, a voz do mestre, nos felizes dias de convivência, não lhe abandonava aos ouvidos, exortando-o à razão. Rebeca, as criaturas são como crianças, em infância espiritual, vezes sem conta agem com inconsequência. Presenciarás coisas que te magoarão e terás que conviver com elas sem perder a serenidade, uma vez que fazem parte do estágio evolutivo do mundo que habitas. Jamais te afastes do convívio social, muito embora não compactues com os desmandos e erros. Exemplifica, simplesmente, calando quando tua voz não puder ser ouvida. Silencia, aguardando pacientemente a hora do despertar dos adormecidos espíritos. Não te preocupes, pois a cada dia basta sua carga e tudo virá a seu tempo e na medida exata. Ama, espera, confia, trabalha. E não guardes ressentimentos pelas pedradas recebidas no caminho, acreditando que cada uma delas revestirá difícil senda da evolução se tu acolheres com o coração aberto e confiante. Quanta saudade! Dias transcorreram e a cena de flagelação e morte a perseguia. Buscou por seus discípulos, mas haviam sumido, provavelmente temerosos de represálias. Entendia-os, pois a primitividade do ser humano encontrava regozijo em torturar seus semelhantes e, com a morte do mestre, seus companheiros estavam à mercê da chacota e dos maltratos. O grande bordel movimentava-se, não havendo tempo ruim. Nas adversidades, quando as desgraças e infortúnios se abatiam sobre as pessoas, maior se fazia a necessidade de mergulhar nos prazeres da carne, anestesiando a razão. Naquela noite em especial, receberiam soldados e importante oficial do Império Romano, recém-instalado em Jerusalém. Preocupados com a possível insurreição dos seguidores de Jesus, reforçavam-se os batalhões com soldados romanos transladados de cidade próxima. Vinham sedentos de vinho e de mulheres e representariam lucro certo. Desde cedo, a casa fora preparada com esmero. A jovem Rebeca coubera o preparo da ceia, porquanto exime a cozinheira. Recebeu também a especial e ingrata incumbência de prover a mesa de iguarias durante a função noturna, nada deixando faltar. Quis negar-se, mas a proprietária mostrou-se inabalável, justificando. Preciso de ti. A quem posso confiar o bom andamento das coisas senão a ti? Estas servas simplórias mal sabem limpar o chão. Deitaria tudo a perder. Temes por tua integridade? Continua envolta em teus véus e estarás segura. No mais, assim que coordenares a tarefa dos criados, caso notes algo perigoso para ti, retorna à cozinha, local onde nenhum convívio será tentado a esmiuçar. Mas não descuides da sala, ouviste? Não me abandones nessa hora, minha menina. Recompensar-te-ei com rica moeda. O coraçãozinho opresso alertava para se ocultar no quartinho, todavia era impossível fugir às ordens e súplicas. Mal escurecera, eles chegaram. O bulício instalado na enorme sala amedrontou-a. Em meio às mulheres garridamente vestidas e ornadas, sua figura encoberta levantou perguntas e comentários jocosos entre os novos frequentadores. Magoaram-na as observações porque, embora linda, assumira de tal maneira a condição de feiura que a insensibilidade daqueles homens feria. Falava-se de tudo e de todos até que, em meio à confusão reinante, uma frase despertou-lhe o interesse. Estão dizendo que ressuscitou. Provavelmente histórias de seus seguidores. Os homens que o acompanhavam, ditos seus discípulos, sumiram, escondidos não se sabe onde, com medo de ter o mesmo destino do Rabi. São considerados perigosos para o Império Romano, sabe-se lá o que poderiam fazer. As palavras vinham de um grupo de oficiais, rodeado por inúmeros jovens. Embora destituídas de reprovação, limitando-se a apresentar os fatos, na boca do homem que as pronunciava assumia maior valor. Olhando, sentiu disparar o coração, até então indiferente às questões de amor entre homem e mulher. O moço era tão belo que impossível desviar dele o olhar. Alto, bronzeado pelo sol inclemente da terra, com surpreendentes olhos verdes e cabelos negros. Falava de Jesus inquestionavelmente. Então, ele voltara do mundo dos mortos,
como se comprometera. Sentiu-se feliz, mergulhando nas recordações do passado. Estava tão distraída que sequer notou a forte mão a lhe estender a taça vazia, esperando que a enchesse com o vinho. Irritado com a atitude da serva, atribuindo a pouco caso, o oficial exclamou: "Estás a dormir, criatura? Acordar-te-ei." O gesto foi tão rápido que não teve tempo de se defender. Sentiu o longo e negro véu ser arrancado de sua cabeça e a luz das inúmeras velas incidir em cheio sobre o rosto que protegia com tamanho zelo. Ora, então não és feia. Estás a nos enganar? A mão levantou-lhe o queixo, analisando as feições com divertido interesse. Diria que sobrepujas todas as mulheres da sala, minha beleza. De olhos cerrados, as lágrimas descendo, a moça agradecia a Deus o estado de embriaguez dos frequentadores, possivelmente alheios à cena. Abriu vagarosamente os olhos azuis orlados de grandes cílios escuros e encarou o irônico personagem. Senhor, desculpai-me, não quis vos ofender. Com vossa permissão, retirar-me-ei. E se perdeu na sala movimentada, tendo novamente protegido o rosto com o véu, indo refugiar-se na cozinha, onde suspirou aliviada, pensando: Jesus, protegei-me. Aquele não se atreverá a vir. Durou pouco o sossego. Houve risos e a voz da proprietária objetando: Meu senhor, com tantas moças lindas e experientes em minha humilde casa e vós interessais pela mais ínfima das serviçais? E desfiava nomes e qualidades, tentando distrair a atenção do moço. Em vão. O belo oficial adentrou a enorme cozinha e seus olhos analisaram rapidamente o ambiente, dirigindo-se finalmente para a aterrorizada mocinha, acuada a um canto. Não adianta te cobrires com o véu. Conheço-te agora e a lei me faculta o direito de te possuir, se assim o desejar, pois estás em uma casa de prazeres, minha bela. Senhor, poupai a pobre menina, ajuntava a aflita proprietária. Ela não recebe homens, meu nobre oficial. Vede o véu escuro. Para lhe esconder a beleza, facultando-lhe a paz. Então é intocada a nossa preciosidade. Senhor, poupai-a, repito. Sua história é muito triste e a deixei aqui viver para que não ficasse ao relento das ruas. Escolhei outra, suplico-vos. Não precisareis nada pagar e eu vos ficarei eternamente devedora. Um brilho estranho fez refulgir os olhos do romano. Aquela certamente era muito especial, merecendo a intercessão da proprietária, justificando isenção de pagamento. Que lhe interessavam as outras? Estás a me aborrecer, senhora. Então, ela não faz parte da casa. Melhor levá-la-ei comigo sem remorsos de estar prejudicando teu negócio. E, levantando o corpo leve da moça nos braços, com ela saiu do prostíbulo. Em instantes, o ruído de patas do cavalo galopando dizia que haviam partido, desaparecendo na escuridão da noite. Deus, estava tardando para isto acontecer. Bem que eu temia. Resta-nos esperar. Ele a devolverá quando se cansar dela. Pobrezinha. O animal vencia a distância velozmente. Sentindo o corpo quente do romano às suas costas, a moça tremia incontrolavelmente, enquanto sentimentos conflitantes e estranhas emoções envolviam. Por que o coração batia tanto? Medo. Sim, contudo, algo mais também, algo assustador. Ele lhe agradava, o toque de suas mãos a seduzia. Era tão bonito como jamais vira antes. Sentiu-se perdida. Provavelmente a usaria, expulsando-a no outro dia como sarnento cão. Uma imensa sensação de perda e angústia assaltou e as lágrimas vieram, copiosas e mansas. Para sua surpresa, a casa era grande e confortável, até luxuosa. Um servo os recebeu, olhando com estranheza o fardo que o amo carregava nos braços. Senhor, aconteceu alguma desgraça? Nada demais, meu bom Abdias. Deixa-me, pois tenho coisas importantes a resolver. Providencia vinho, frutas, doces e tortas. Leva tudo a meus aposentos. Imediatamente. Seguiu por extenso e amplo corredor, adornado com belíssimas peças de arte, adentrando aposentos de dormir. Depôs a emudecida jovem sobre um tricolínio, olhando-a com divertida expressão. Uma das mãos puxou novamente o véu, revelando o rosto banhado em lágrimas. Por que choras? Acaso achas que vou te violentar?
Olhando-te assim, bem que sinto acelerar o sangue, mas tenho princípios e eles não condizem com o que pensa e faz a maioria dos companheiros. Sabes o motivo de te trazer? Ante o silêncio da jovem, continuou. Não fui o